Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Bruno Creado. Se você ainda não me viu por aqui, muito prazer, eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada, professora e estou aqui para darmos continuidade aos comentários dos dispositivos da CLT. Bom, nós estávamos aí nos vídeos anteriores conversando sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social e hoje, em continuidade a esses vídeos, vamos comentar o artigo 29, parágrafo 2º e 3º da CLT. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, eu vou deixar aqui com vocês as minhas redes sociais para que vocês possam me contatar se ficarem com qualquer dúvida em relação ao dispositivo que a gente vai ver hoje, em relação à doutrina, à jurisprudência que vamos analisar. Não deixem de me procurar. Se vocês permanecerem com qualquer dúvida, vai ser uma honra recebê-los. E aí, pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai manter a mesma sistemática que nós já estamos adotando nos outros comentários dos dispositivos da CLT. Então, vamos analisar juntos o dispositivo, verificar alguns posicionamentos doutrinários em relação ao tema e encerrar analisando uma jurisprudência em que a gente vai poder verificar a aplicação concreta e prática do dispositivo que a gente vai estudar hoje. Tá legal, pessoal? E aí, vamos partir para a análise efetiva do nosso dispositivo de hoje. Nós estamos nos vídeos anteriores conversando acerca da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a conhecida CTPS. Nós vimos que esse é um documento que tem como finalidade comprovar a existência do contrato de trabalho. Então, eu vou comprovar também o tempo de serviço daquele empregado, tanto para fins trabalhistas quanto para fins previdenciários. Nós podemos dizer que esse é um documento de identificação profissional daquele trabalhador. E aí, pessoal, no vídeo anterior aqui do canal, foi analisado o artigo 29 caput e parágrafo 1º da CLT. Vamos recordar brevemente o que esse dispositivo traz para nós? No caput do artigo 29, nós temos aí uma alteração trazida pela Lei da Liberdade Econômica, mais um reflexo da Lei da Liberdade Econômica na seara trabalhista, segundo a qual o prazo para anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social passa a ser de 5 dias e não mais de 48 horas. Então, a lei já inicia dizendo que o empregador vai ter um prazo legal para proceder com a anotação na carteira de trabalho daquele empregado, qual seja o prazo de 5 dias. E aí o parágrafo 1º acrescenta para nós elementos que são de anotação obrigatória na carteira de trabalho do empregado, ou seja, elementos que devem constar na carteira de trabalho. E aí, pessoal, em continuidade hoje, nós vamos analisar o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 29. Vamos para a leitura do dispositivo. Artigo 29 da CLT, parágrafo 2º. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas na data base, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão contratual ou necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Pessoal, esse primeiro dispositivo, ele traz para nós momentos que são de anotação obrigatória na carteira de trabalho do empregado. Então, eu preciso, por exemplo, anotar em eventual extinção daquele contrato de trabalho. Se eu tenho uma rescisão contratual, por obviedade que essa rescisão, essa extinção do contrato de trabalho deve constar lá na CTPS do empregado, para refletir quando se deu o encerramento daquele contrato. Outro exemplo que a gente pode citar aqui são nos casos em que o próprio trabalhador faz a solicitação de retificação da CTPS para o empregador. Então, vamos verificar. Se a gente tem uma situação hipotética em que o empregado ele verifica na sua carteira de trabalho que a anotação do seu salário está por menor, ou seja, o salário que consta na sua CTPS é inferior à remuneração que de fato ele ofere. Nesse caso, isso pode trazer, de forma incontestável, prejuízos ao trabalhador, posto que a remuneração, o salário, é quem vai ser base para os demais reflexos trabalhistas. Dessa forma, esse trabalhador ele pode solicitar ao empregador a retificação da sua CTPS, para fins de constar aí a sua real remuneração. Então, são situações que a legislação prevê para nós que deverá ser feita a anotação na carteira de trabalho do empregado. Por exemplo, como nós acabamos de analisar, nos casos de rescisão do contrato de trabalho ou quanto o próprio trabalhador faz essa solicitação. E agora, vamos partir para a leitura do parágrafo 3º do nosso dispositivo legal de hoje. Ele diz para nós o seguinte, que a falta de cumprimento pelo empregador do disposto nesse artigo acarretará a lavratura de auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá, de ofício,
comunicar a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar o processo de anotação. Pessoal, a gente vem sempre comentando aqui da importância do documento da CTPS, da importância que da CTPS tanto para fins trabalhistas quanto para fins previdenciários. E nós conversamos também de que, além de se proceder com a anotação, essa anotação deve ser feita da forma correta. Deve ser feita em observância aos ditames do artigo 29. Ou seja, eu preciso constar aí a real a ocorrência do contrato, ou seja, aquilo que de fato acontece no contrato de trabalho, a real remuneração. Eu preciso fazer uma anotação, não só uma anotação na carteira, como uma anotação correta que respeita aquilo que o artigo 29 traz para nós. E aí, pessoal, isso é tão importante que o legislador trouxe no parágrafo 3º, melhor dizendo, da CLT, as consequências face a essa não anotação. Ele traz para nós o seguinte: olha, empregador, se você não anotar a carteira de trabalho do empregado ou fazer isso da forma incorreta, será lavrado um auto de infração pelo fiscal do trabalho. E ele acrescenta ainda: esse auto de infração poderá ser encaminhado de ofício pelo fiscal do trabalho para o órgão competente. Então, aqui eu não preciso nem da provocação do empregado para que haja aí um encaminhamento para o órgão competente, porque o próprio fiscal do trabalho irá encaminhar esse auto de infração que foi lavrado. E aí, pessoal, por obviedade que nesses casos, o empregador vai sofrer as consequências administrativas e trabalhistas face à não anotação na CTPS do empregado. E da mesma forma, deverá ser iniciado um processo para que se proceda com a devida anotação na carteira de trabalho daquele trabalhador. Então, além da aplicação de penalidades e sanções face à não anotação, o empregado deverá também passar por um processo de anotação, em que aquela carteira de trabalho vai de fato refletir aquele contrato de trabalho e aí vai poder ser considerado como tempo de serviço, tanto para fins trabalhistas quanto para fins previdenciários. Então, nós temos aqui no parágrafo 3º as consequências que serão aplicadas em relação à não anotação da CTPS ou o descumprimento de algum dos ditames do artigo 29 da CLT. E aí, pessoal, para a gente aprofundar o nosso estudo, eu trouxe aqui primeiro o que a doutrinadora Carla Tereza Martins Romar traz para nós em relação ao tema. Ela diz o seguinte: a Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter eventual, bem como para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Em princípio, é vedada a contratação de um empregado que não possui CTPS. A CTPS obedecerá aos moldes que o Ministério da Economia adotar. As anotações da CTPS devem ser feitas, e aqui a gente tem a previsão do parágrafo 2º do artigo 29, na data base, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão contratual ou quando houver necessidade de comprovação perante a Previdência Social. E para a gente complementar o nosso estudo, eu trouxe também o que o doutrinador Ricardo Rezende, traz para nós em relação ao tema, especificamente em relação ao parágrafo 3º do artigo 29. Ele diz o seguinte: que a falta de anotação do contrato de trabalho em CTPS configura infração administrativa, cabendo autuação pela fiscalização do trabalho, bem como configura, em tese, crime de falsificação de documento, conforme artigo 297 do Código Penal. Pessoal, aqui o doutrinador Ricardo Rezende ressalta para nós o seguinte: essa falta de anotação no contrato de trabalho, além de poder configurar sanções administrativas e trabalhistas, pode vir a ser considerado como um ilícito penal. Ele diz para nós que lá no artigo 297 do Código Penal, e mais especificamente vocês vão ver lá no parágrafo 4º, que nós temos aí a possibilidade de, em tese, essa ausência de anotação ser também considerada como a prática de uma infração penal, como a prática de um ilícito penal. Por esse motivo, pessoal, que deve-se sempre atentar aos ditames do artigo 29. Vejam a gravidade da ausência de anotação ou a anotação indevida ou equivocada na carteira de trabalho do empregado, em que o empregador pode vir e, por obviedade, será responsabilizado tanto na esfera trabalhista quanto por questões administrativas e ainda pode vir a responder por uma infração criminal. Tá legal, pessoal? E aí, para a gente encerrar os nossos
o nosso estudo de hoje, vamos verificar uma aplicação concreta do artigo 29. A gente vai fazer a leitura aqui dos elementos principais da jurisprudência e eu já vou explicar para vocês o que aconteceu nesse caso concreto. Acompanhem comigo. Ausência de anotação na CTPS. O artigo 29 da CLT estabelece a anotação das condições especiais na Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Não obstante, segundo o entendimento desta Corte Superior, a existência de instrumento escrito firmado pelas partes é suficiente para comprovar a validade do contrato de experiência. Assim, a ausência de sua anotação na CTPS não tem o condão de transformá-lo em contrato por tempo indeterminado, configurando mera irregularidade administrativa, consoante disposição do parágrafo 3º do artigo 29 da CLT. Vejamos aqui, pessoal, que a gente tem um caso concreto em que uma empregada ela prestou um serviço na modalidade de contrato de experiência, então foi um contrato de experiência com um tempo determinado de prestação de serviços. Acontece que essa modalidade especial, vamos dizer assim, não constou na CTPS. Então, ela firmou com o empregador apenas um contrato escrito prevendo a aplicação do contrato de experiência. E aí, ela ajuizou uma reclamação trabalhista dizendo o seguinte: como essa especialidade no contrato, qual seja, que o contrato era por prazo determinado, era um contrato de experiência, como isso não constou na CTPS, ela pretendia que aquele contrato fosse considerado por tempo indeterminado. E aí, pessoal, isso foi decidido em sentença e mantido no tribunal, o seguinte entendimento, de que, como as partes haviam firmado um instrumento particular prevendo aquele contrato de experiência, a ausência de anotação dessa especialidade na CTPS não configuraria um vício apto a tornar inválido aquele contrato de experiência. Então, como nós acabamos de ver aqui da leitura de um trecho desse acórdão, que consta o seguinte, que a ausência de anotação configura apenas uma infração administrativa, aquela que nós acabamos de ver lá do artigo 29, parágrafo 3º, e não tem o condão de afastar a existência daquele contrato de experiência. Tá legal, pessoal? Então, aqui nós vimos que, de fato, é necessário que a CTPS do empregado reflita o que vem previsto naquele contrato, o que acontece naquele contrato de trabalho. Agora, a gente tem casos que, como foi no caso hipotético da jurisprudência, que se eu tiver um contrato de trabalho, um contrato particular prevendo a especialidade e aquilo não constou na CTPS, não enseja aí a invalidação daquele ato, mas não afasta, por obviedade, a aplicação das sanções previstas na CLT. Tá legal, pessoal? Então, essa foi uma análise, da aplicação concreta do artigo 29, parágrafo 3º da CLT. Bom, eu encerro os comentários acerca dos dispositivos legais de hoje, reitero aqui as minhas redes sociais e não deixe de me contatar se você ficou com qualquer dúvida em relação ao nosso encontro. E ainda, não deixem de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Até breve!